Olá, boa noite, você da Igreja Digital. Que alegria poder terminar essa conferência teológica com você aqui com a gente. Eu sou a pastora Roberta e estou ladeada pelo pastor do amor, o nosso pastor Tiago. Gente, que domingo extraordinário, hein, pastora? Maravilhoso. Poxa, você que participou também desta conferência aí, olha quanta coisa Deus falou no nosso coração. Mas nós só viveremos isso se experimentarmos no dia a dia. Sim. Senão vai ficar só no ouvir. É verdade. E nós temos que agora pedir, Senhor, nos ajude a sermos verdadeiros adoradores. Que bom, que privilégio, tá, Roberta? Do teu lado, é um prazer. Tem ali o nosso amigo também conduzindo. Sou louvo a Deus por isso. Também, Alexandre, tem pergunta? Sim, com certeza, temos aqui muita participação, muitos comentários, muitas interações. E eu quero dar boa noite para você que estava prestando culto a Deus aqui, com todos nós. Você que estava também conversando com a minha irmã Kátia, que ajudou também na comoderação. E quero saudar o pastor Tiago, a pastora Roberta, que estarão aqui dando toda a atenção a você e trazendo esclarecimentos a respeito da pregação da palavra de Deus. Tivemos aqui dois grandes homens de Deus, o pastor Israel Belo, pastor Luiz Saião. Pastor Luiz Saião, hebraísta, grande teólogo na Igreja Evangélica Brasileira, e o pastor Israel Belo, que muito contribuiu no Seminário Teológico Batista do Sul, um grande amado nosso. E agora vamos passar aqui para as interações. Temos aqui um comentário interessante da Inês Barbosa, e ela diz o seguinte: a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A pergunta que nós podemos fazer diante disso é: a Bíblia serve para orientar em todas as situações da vida? Olha, se é Inês que eu estou pensando, é minha querida professora do seminário. Eu aprendi com a senhora. A Bíblia é o nosso manual. Para tudo, a Bíblia tem uma resposta para nós. E ela, como lâmpada e luz, ela ilumina esse caminho. E é o caminho que agrada ao Senhor. Que privilégio saber que você está participando conosco, querida professora. E o pastor Israel Belo disse que a Bíblia renova a certeza de que Deus está nos guiando. E também, lendo a Bíblia, sabemos que somos amados pelo Deus eterno. E ele complementa dizendo que precisamos conhecer a Bíblia para nos fortalecer quando chegar o dia da fraqueza. Ele até deu um exemplo, pastor Tiago, muito interessante, que ele disse que é preciso se preparar para o dia da cirurgia fazendo uma atividade física com antecedência. E nós, na nossa leitura da Bíblia, deveríamos ler a Bíblia constantemente, aprender a vivê-la, colocar em prática, como nos ensina a palavra, para que no dia difícil a gente já esteja amadurecido e fortalecido pelo Senhor para superar as aflições do dia a dia. Então, se o pastor Israel disse tudo isso, não tem como a gente deixar a Bíblia de lado, né? Infelizmente, talvez a prática maior do crente é buscar a palavra de Deus, a oração, no momento da adversidade. É verdade. No momento que o mar está calmo, nós buscamos quase que no automático. Mas quando o mar está agitado, e aí a gente clama por socorro, né? Mas hoje nós ouvimos de uma maneira tão clara isso. Precisamos estar sempre preparados. Quando será o dia difícil? Eu não sei, você não sabe, mas quando nós já estamos preparados, o dia difícil virá. E nós, mais uma vez, com o Senhor, seremos mais do que vitoriosos. É isso. Muito bem. E nós sabemos que a Igreja Digital, você não é um telespectador, você é um espectador cultuante. E aqui temos uma mensagem da Inês Barbosa para o pastor Tiago e pastora Roberta, dizendo: graça e paz, amados, pastor Tiago, pastora Roberta. Temos aqui uma fala interessante de Hanna Galdino. Boa noite, pastora Roberta e pastor Tiago e Alexandre. Hanna, que coisa boa. Um abraço aqui, Hanna, para você. E temos aqui Maristela, que trouxe um comentário muito interessante também, falando o seguinte: a Bíblia não tem meia conversa. Aleluia por ter acesso a ela. O que nós podemos extrair aqui para nos acrescentar? Qualquer pessoa pode ler a Bíblia ou ela precisa ter escolaridade ou algum tipo de preparo nesse sentido?
Olha, o pastor Israel disse que ler a Bíblia é muito fácil, é extremamente fácil, e fez até um paralelo com uma música que existe no mundo secular, dizendo que a gente tem que aprender a ler a Bíblia, mas que a Bíblia, independente de qual versão você escolha, ela tem a sua facilidade na compreensão, e aí vai muito sobre a direção daquilo que você busca na compreensão do seu dia a dia. Só que ler a Bíblia é uma constância, é um estilo de vida. Cada dia que lê, a gente aprende mais. Então, se você já leu, como ele mesmo disse, a pessoa que leu 9 vezes, leia a 10ª. E o Espírito Santo pode te conduzir e falar com você de uma forma diferente. Você precisa criar estratégias para a leitura da Bíblia. Porque o pastor Sayão acabou de nos dizer, né, pastor Tiago, que às vezes a gente não tem tempo para ler a Bíblia, né? Não tem tempo para se relacionar com Deus também, né? Esse não ter tempo é uma grande mentira. Porque Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito. Nós não estamos sabendo dar as prioridades que precisamos dar. É isso aí. Então, se eu creio na Bíblia como palavra de Deus, sou intencional e tenho disciplina, eu vou cada vez mais desejar ler. Eu não vou ficar correndo com o tempo a saber, deu 5 minutos, acabou não. Aquilo vai fluindo dentro de nós. E quando a gente olha para um pastor Sayão, um pastor Israel, e vê, eles se emocionam quando falam da palavra de Deus, porque ela entra neles, na mente, no coração, e às vezes nós lemos aquilo tão rápido só para marcar um compromisso. Hoje eu já li a Bíblia. E ela é palavra viva dentro de nós. Palavra viva. Eu preciso crer nela. Não é achar que é isso. Eu creio porque é revelação de Deus para nós, para andarmos segundo a vontade dele. Perfeito. E temos aqui a fala do pastor Israel Belo. E nós vemos claramente o amor que ele tem pelas Escrituras Sagradas. E ele disse o seguinte: a Bíblia é a santa palavra de Deus. E nós podemos fazer a seguinte pergunta: qual é a diferença da Bíblia para outros livros? Livro de filosofia, livro de medicina, livro de psicologia? Toda a Escritura é divinamente inspirada. É o único livro inspirado por Deus. Por isso, ela é viva, ela é eficaz, ela tem algo sempre para nós, para nos edificar e nos fortalecer. Eu ainda complementaria dizendo o seguinte: existem muitos livros teológicos hoje no mercado, e alguns no entendimento teológico do próprio autor. Exato. Tome cuidado com o que você lê, mas não deixe de ler a Bíblia, porque ela se revela em verdade para você. Então, às vezes você compra um livro teológico de alguém que é um best-seller, e aí você acha que aquilo ali é uma verdade absoluta. Mas quando você lê a Bíblia com entendimento, com direção do Espírito, aí você entende que aquilo tem um outro viés, e a Bíblia é a fonte de verdade que deveremos nos basear, e não num livro teológico apenas. Muito bom, tem muitas pessoas se guiando por autores. O nosso autor supremo é o nosso próprio Deus, que inspirou homens para escreverem a palavra dele, aquilo que ele queria comunicar com cada um de nós. Então a Bíblia é o nosso manual de fé e de prática. É nela que nós podemos depositar toda a nossa confiança e aplicarmos na nossa vida. Com certeza. Inclusive, pastores Tiago e pastora Roberta, o pastor Israel Belo compartilhou aqui numa conversa com uma pessoa. Ela disse o seguinte para ele: o que eu ganho com a leitura da Bíblia, né? E a Bíblia nos fortalece, ela nos enche de esperança. Qual a resposta que vocês dariam para essa pessoa que fez essa pergunta para o pastor Israel Belo? Ele já até respondeu, né? Sim. Olha, se você quer pegar certinho, eu vou te dar um conselho. Amanhã você veja de novo, ouça de novo essa mensagem com uma anotaçãozinha assim: o que eu ganho lendo a palavra de Deus? E tu vai ter exatamente aquilo que Deus transmitiu a nós através do pastor Israel. Porque a gente pode aqui esquecer alguma coisa, a gente tem isso anotado, mas uma coisa eu sei:
sempre nós ganharemos quando estamos lendo a palavra de Deus. Eu diria para você, além dos 3 pontos que eu apresentei logo na primeira pergunta, trazidos pelo pastor Israel, eu diria para você que o que você ganha lendo a Bíblia, vida e vida eterna. Então continue lendo para que você alcance o entendimento, para usufruir bem dessa vida enquanto aqui na Terra e também usufruir muito melhor do que Deus tem para nós na vida eterna. Amém. Com certeza. E hoje nós fomos abençoados, né? Tivemos uma dupla ministração, né? Do pastor Israel Belo e também do nosso querido pastor Luiz Saião, especialista em hebraico e nos assuntos do Antigo Testamento. E ele fez uma reflexão muito profunda, falando sobre adoração, falando até naquele contexto do retorno do exílio, né? Do povo que estava cativo lá na Babilônia. E ele, na sua pregação, na sua explanação muito profunda, ele entrou no conceito da adoração com muita profundidade. E aqui ele explica o seguinte, que nesse retorno do cativo da Babilônia, a idolatria não era mais o problema, mas o que estava acontecendo era o desleixo, o santuário estava sendo colocado de lado e os sacrifícios eram feitos de qualquer maneira. A espiritualidade era vazia e nós podemos trazer aplicações práticas para os nossos dias de hoje. Diante disso, como podemos ser orientados? Qual é o culto que agrada a Deus? Eu, vendo essa palavra de Malaquias, hoje trazida pelo pastor Saião, fiquei muito atenta sobre a qualidade do que o povo, que se dizia povo de Deus, ofertava a ele, né? E curiosamente, pastor Saião, trazendo na sua ministração vários exemplos, ele disse que até mesmo os inimigos de Deus chegaram a adorá-lo. Que ele fala que os pagãos, né, e aqueles que se renderam a Deus também o adoravam. E ele fala de animais, ele fala de uma série de exemplos em que pessoas se colocam para adorar o Deus único. Mas a maior reflexão que eu tiro de tudo isso, pastor Tiago, é de que às vezes a pessoa diz seguir a Deus, mas não prioriza Deus. E coloca Deus em segundo plano e só oferece a Ele o que sobra. E essa é uma reflexão que eu acho que a gente deveria fazer diariamente. Será que todo dia eu tenho oferecido o meu melhor para Deus? Será que todo dia eu tenho adorado a Deus com as minhas atitudes, com as minhas condutas, com as minhas escolhas? Será que eu tenho me posicionado a entregar a Deus o melhor? E eu não falo só em financeiro, não. Eu falo em estilo de vida, sabe? Estilo de vida. E isso foi um ensino de Jesus, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Quando a gente não busca primeiro o reino de Deus, talvez tudo aquilo que a gente busca custe muito mais do que deveria custar. Porque ele diz que o nosso Deus, quando nós o buscamos em primeiro lugar, tudo aquilo que nós necessitamos, ele providencia para nós. O Salmo lá vai dizer que em vão trabalham, se cansam, se fadigam, porque buscam coisas que não são prioridades na nossa vida. Essa é uma disciplina, um exercício que a gente precisa fazer todo dia. Sim. Rever nossa agenda. Nós somos, talvez, vamos dizer, contaminados com essa pressa de fazer muitas coisas durante o dia. Uhum. E aí a gente pensa que não tem o tempo para fazer o que deveria fazer, que é buscar a Deus. Quando a gente entende isso, e está escrito, se eu não experimentar, eu vou ficar sempre achando que é isso, mas eu preciso experimentar, buscar a Ele em primeiro lugar, pedir a direção, como agir, colocar o dia diante do Senhor, porque eu não sei o que vai acontecer durante o dia, talvez a gente tenha tantos planos e a gente não chega ao final do dia para realizá-los, porque eles não estavam no plano de Deus. Então essa prioridade de ter essa vida com o Senhor, de começar se alimentando, se fortalecendo na palavra, aí vamos enfrentar os desafios do dia que virá pela nossa frente e nós vamos poder, com a nossa qualidade de vida, adorar verdadeiramente a Deus. Precisamos ser verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor espera isso de nós. Com certeza. E nesse sentido, nós podemos aqui ver que o pastor Luiz Saião trouxe
uma observação interessante sobre Jonas. Jonas, ele não queria ministrar para os pagãos. Os ninivitas receberam mensagem e se curvaram a Deus. Inclusive, Jesus, ele menciona os ninivitas como referência. E o que nós podemos aprender com isso? Como vencer a ideia errada e o preconceito que impede de anunciar a mensagem de Deus àqueles que são julgados imerecedores. Quem somos nós para julgar quem é merecedor, né? É verdade. O nosso compromisso é de fazer discípulos por onde passarmos. O convencimento não é nosso, é do Espírito Santo. Mas se eu não compartilhar Jesus, eu não estou cumprindo esta ordenança. A gente cumpre a ordenança do batismo, a gente cumpre a ordenança da ceia, mas muitas das vezes não cumprimos a primeira ordenança que sai antes do batismo. Façam discípulos. É uma ordem, está no imperativo. E isso nós podemos fazer compartilhando aquilo que Jesus é na nossa vida, como foi nosso encontro com Ele, o que Ele está mudando na nossa vida. Então é importante realmente nós sermos obedientes à vontade do Senhor. Olha, eu fico muito feliz com tudo que o pastor Tiago disse. O nosso tempo está acabando, pastor, você acredita nisso? Com certeza. Já apareceu a nossa plaquinha de tempo encerrado. E aí eu vou dar a palavra ao Alexandre para ele fazer as últimas considerações, para depois o pastor Tiago orar por nós. Né, Tiago? Né, Alexandre? Muito bem. Eu quero mencionar você que estava cultuando aqui conosco. Eu quero dar um abraço para você, Bia Borges, Inês Barbosa, Tatiane, Marcelo, Flávio, e a todos vocês que estão aqui mandando mensagem para os pastores, Raquel Dória, mandando um abraço para os pastores, para mim também. Todos aqui que estavam cultuando a Deus, recebendo orações, nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. E foi feita uma enquete a respeito do Summit. Se houvesse uma versão do Summit em versão da Igreja Digital mediante inscrições pagas, você participaria? Tivemos aqui 65% de pessoas dizendo que sim, participariam do Summit nessa modalidade da Igreja Digital mediante inscrições pagas. E tivemos aqui 35% de pessoas falando que não participariam. Ao todo foram 141 votos. E eu quero agora pedir que os pastores Tiago e Roberta deixem uma palavra final para acrescentar as nossas vidas durante essa semana que começa, e que o nome do Senhor Jesus seja exaltado durante toda essa semana através das nossas vidas. Deus te abençoe, meu irmão. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Grande abraço. Muito obrigada por participar mais uma vez aqui com vocês da Igreja Digital, e dizer para vocês seguir o conselho do pastor Israel. Comece um plano de leitura da Bíblia, se organize, crie uma disciplina, crie um tempo para que você possa estar se aprofundando no conhecimento da palavra de Deus. Como nós dissemos aqui, ela trará vida para você. Vamos orar então, pastor? Vamos orar agradecendo a Deus. Olha, você hoje, querido, querida, termine o dia louvando a Deus, agradecendo. Que privilégio nós temos de ouvir de uma maneira tão clara a exposição da palavra de Deus. E como foi dito, da importância dela para a nossa vida. Como crente, se nós não amarmos a palavra de Deus, nós não cumpriremos a nossa missão. Nós dependemos dela. É ela que nos alimenta, que nos mantém de pé. Então, que nós tenhamos esse amor pela palavra, de aprender e de construir a nossa vida nessa rocha sólida que é a palavra de Deus, que é Jesus. Querido Deus e Pai, recebe a nossa gratidão por esse domingo maravilhoso. Como é bom estar na tua casa, junto com o teu povo, adorando, com nossos irmãos que também estão adorando a Ti, pela nossa extensão digital. Ó Pai, que essas palavras não fiquem no esquecimento. Sim, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a viver Cristo em todo o tempo todo, Pai. Sim, Senhor. Darmos prioridade a Ti, começarmos o dia Te buscando, Pai. Até uma dica foi dita: acorde um pouquinho mais cedo do que você acorda para buscar ao Senhor. Nós não nos arrependeremos, mas nós cresceremos na nossa vida cristã, seremos mais e mais parecidos com Cristo. Então abençoa cada um desses irmãos, queridos irmãs, que puderam participar desse culto.
concede a cada um de nós a bênção de termos uma boa noite, que possamos ter um sono que nos permita descansar e acordarmos amanhã cheio de vida, de alegria para o novo dia que o Senhor tem para nós, e que possamos viver esse dia segundo a vontade de Deus. É a nossa oração de gratidão no nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, pessoal. Deus te abençoe, queridos.